Boa tarde com Jesus, irmãos. O Senhor continue nos abençoando. Vamos anotar as escrituras que o pastor vai estar usando. São Mateus, capítulo 26, do 27 e 28. São Mateus 26, 27 e 28. Vamos cantar o hino 290, a ceia do Senhor. Senhor, reunimos aqui, a fim de tua morte lembrar. Partindo este pão, nos lembramos de ti, até que nos venha buscar. O cálice que vamos beber é símbolo do sangue teu, do qual nunca nos devemos nos esquecer. Por ele nós temos o céu. Faz-nos sempre dignos, Senhor, da tua divinal comunhão, do teu corpo e sangue purificador, que nos das verás salvação. Mais uma vez, vamos? Mais uma vez para nós. Fica bom mesmo? Senhor, reunimos aqui, a fim de tua morte lembrar. Partindo este pão, nós lembramos de ti, até que nos venha buscar. O cálice que vamos beber é símbolo do sangue teu, do qual nunca devemos nos esquecer. Por ele nós temos o céu. Faz-nos sempre dignos, Senhor, da tua comunhão, do teu corpo e sangue purificador, que nos dá verá salvação. Amém, amém. Hino 358. Meus pecados levou. Houve um que morreu por... Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda é digno e vil como sou. Sou feliz por seu sangue verter. Outro igual, pois converte o infiel coração. E amor divinal
estou livre da condenação. Meus pecados levou. Trevas em luz, meu anelo constante é em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou, e para dar minha vida Jesus quis morrer. Sobre as cruzes meus pecados levou, meus pecados levou à cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu. Trevas em luz. Amém. Glória a Deus. Vamos orar nesse instante. Se você não fez por escrito, faça com levantar de umas suas mãos. Terceira também pelo o encontro de pastores e a confraternização no sítio Formoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Ti somos gratos, ó Pai, por mais essa tarde gloriosa, Senhor, que o Senhor tem nos permitido, ó Deus, por mais esse culto de Santa Ceia, ó Pai, o qual o Senhor nos deu, ó Deus. Abençoe, Senhor, o pastor nesta noite, ó Pai, o qual nos estará a palavra, Senhor Deus, vinda direto do trono de Deus, ó Pai. Oramos também, Senhor Deus, pelo encontro de pastores ali em Goiânia, Senhor Deus, o anfitrião ali, Pai, o pastor Jonas Pimentel, que o Senhor dê a direção correta e precisa a ele, ó Deus. Também a confraternização ali no sítio Formoso, ó Pai, sob os cuidados do pastor Cleomar Borges, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor seja com ele, ó Pai, e dê a direção, Pai, e tudo que for feito ali, ó Pai, que seja para a tua honra e para a tua glória, ó Deus. Pois te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O grande amor de meu Jesus, por mim morrendo sobre a cruz, a fim de a salvação me dá, em poderá contar. Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, em poderá contar. O cálice que Jesus bebeu, a maldição que padeceu, ali por mim para me salvar, em poderá contar. Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, em poderá contar. Somente crer, vamos receber a palavra do Senhor.
Boa tarde, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Glória a Deus. Eu estava ali um pouco até desligado não, assim, atento ao chamado, mas lembrei que nem o paletó não tinha colocado. Isso é muito... coisas que acontecem. Irmãos, a gente tem combinado de dia de Santa Ceia, então a gente começar o culto às 5 horas. Hoje patinamos um pouco com o horário, porque eu pensei de a gente passar uma mensagem. Eu ouvi uma mensagem há poucos dias. Ela é uma mensagem não muito comprida, e eu senti fortemente um desejo no coração de os irmãos ouvirem essa mensagem. Não é normal, se o pregador está presente, porque tem a mensagem gravada, então passar a mensagem gravada. Não é normal. Todavia, eu senti fortemente esse desejo de passar essa mensagem, e vai ficar um tablet aqui, sob a responsabilidade do irmão Rafael. Assim, o dia que um irmão, alguém quiser ouvir em casa, né, o irmão Rafael se dispor do tempo de passar a mensagem ali, ou mesmo se há pessoas que têm a capacidade de ligar, é simples, só eu que não acho simples, porque eu sou leigão de tudo. Mas, então, o tablet é para a igreja, aí, né? Até que chega um para cada um, né? Então, agora, é importante que quando vai ouvir a mensagem, vamos supor, mesmo nas casas, né? Se vai ouvir a mensagem, é importante que naquele momento tenha reverência. Se não tem como ter reverência naquele tempo, naquele momento, então deixa para uma hora que o tempo esteja disponível para ouvir com atenção e reverência. Nós vamos ler as escrituras anunciadas e depois vamos apresentar o bebezinho. Aliás, vamos fazer a dedicação primeiramente, depois nós lemos a escritura anunciada. A irmã pode vir à frente com o neném. Samuel Fidalgo Gomes. Glória a Deus. Em São Mateus, no capítulo 19, versículo 13, trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, uma outra tradução diz: os abençoou. Essa tradução que diz: e tendo imposto as mãos, partiu dali. A irmã gostaria de orar por ele? Pode subir aqui a plataforma. Foi, irmão, um papelzinho. É Samuel Fidalgo. Samuel Fidalgo Gomes. Então, a irmã pode orar comigo. Senhor Deus e eterno Pai, te agradeço pelo filho que tem me dado. Que o Senhor proteja, que o Senhor siga ele no caminho do Senhor, que me dê paciência, discernimento, sabedoria para cuidar dele, e assim como todos os outros filhos também.
Que o Senhor dê saúde, paz e muita felicidade para mim e para o pai, todos os filhos também. Que o Senhor venha abençoar a minha maternidade. E te agradeço, Senhor. O Senhor abençoe ele grandemente. E só tenho a agradecer, Senhor. Obrigado por tudo. Amém. Amém, Jesus. Senhor Jesus Cristo, dos braços desta mãe, Senhor, vem para os meus braços, Pai, Samuel Fidalgo Gomes, Pai Santo, assim como o Senhor abençoava as criancinhas quando o Senhor estava aqui na terra, o Senhor continua abençoando, Pai. Que o Samuel, Pai Fidalgo Gomes, nesse momento, juntamente com a congregação, nós dedicamos eles ao Senhor. Que ele tenha saúde perfeita no seu corpo físico, Senhor. E que ele seja agraciado para ter uma vida de serventia, Pai, para o reino de Deus. Guarda, Pai Santo, ele em todos os dias de sua vida e que ele tenha saúde perfeita. Nós dedicamos a Ti, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Senhor Jesus. Amém. Quando Simeão dedicou ao Senhor Jesus Cristo, ele disse: despede, Senhor, o teu servo em paz, porque meus olhos já viram a tua salvação. Que coisa gloriosa. Mombrana dedicava as crianças sempre orando ao Senhor, pedindo para que eles tivessem uma vida de serventia para a glória de Deus. Então vamos ler as Escrituras, irmãos. São Mateus capítulo 26, 26. Vamos ler desde os versos 26. Eu falei 27 e 28, mas vou ler desde o 26. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Senhor Jesus, assim como já temos orado, Pai, está nas tuas mãos, Senhor. Se for de acordo com a tua vontade perfeita, que ouçamos, ó Deus, essa gravação abençoada, meu Deus. E se o som, aparelhos, coisas, não tiver a altura que esperamos, Pai, tudo está nas tuas mãos. Tudo está nas tuas mãos, Pai. O que pedimos é que ao terminar esse culto, a igreja sinta abençoada, Pai, alimentadas pela palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentar-nos.
Irmão Graham, obrigado. Bom dia a todos e um Feliz Natal a todos vocês. Nós estamos tão felizes por estarmos de volta novamente esta manhã aqui no tabernáculo para estarmos com este belo grupinho. Faz pouco o irmão Graham e eu estávamos comentando o assunto lá dentro. Ele disse: irmão Bill, o irmão tem algo em seu coração esta manhã? Eu disse: só Cristo. Amém. Isso é tudo. Nós sempre temos isso. É assim que isso é em comum conosco, que nós temos a Ele. Cheguei tarde ontem de Dallas, onde nós tivemos uma das mais gloriosas reuniões. E o principal que nós estivemos pedindo agora está se preparando para acontecer. Isto já está reunido em sessão agora mesmo. Isto é, por um reavivamento na nação inteira. Todos os ministros ontem, ou os últimos dias que teve alguns ministros ou cultos de estatura e calibre, nós nos reunimos em Dallas para esta convenção. E havia uns 15, 18 ministros ali que tem um ministério que tem sobre si mais ou menos entre 13 e 15 mil, talvez 20 mil pessoas. Raymond T. Ritchie, por exemplo, e Bosworth, e Oral Roberts, e Jackson, e todos esses companheiros ali. O irmão Jackson, na outra noite, em sua reunião, teve 500 que receberam o Espírito Santo de uma vez. Portanto, isso é simplesmente maravilhoso. E todos nós nos reunimos ontem, outro dia, em acordo de trabalho para o ano, que nós cremos que Deus está aqui para fazer uma obra e um movimento que o mundo jamais viu antes. Eu creio, amigos, que nós estamos neste momento penetrando em algo maravilhoso. E estes ministros que provavelmente terão cada noite neste próximo verão, se o Senhor nos permitir, cada noite, pelo menos em qualquer lugar haverá 15 ou 16, talvez mais do que isso, grandes tendas colocadas que têm capacidade de até 8 ou 10 mil pessoas por todas as partes dos Estados Unidos ao mesmo tempo. Nós simplesmente temos que ter reavivamento agora. Isto já está reunido em sessão. Centenas e centenas estão recebendo o batismo do Espírito Santo, entrando no reino de Deus agora. Isto não é algo pelo qual ainda estamos na expectativa, um pouco mais tarde. Porém, isto já ocorre neste momento. Deus está fazendo isto agora mesmo. Sim, Senhor, sim, irmão Graham. Isso é o principal que eu sempre... Irmãos, conforme eu disse, eu creio que os irmãos não têm dificuldade. Eu trabalhando lá na minha casa e ouvindo só pelo tablet, fica muito mais limpo, a gente ouve com uma diferença grande. Eu gostaria que toda a igreja, um dia, um irmão, uns irmãos, uma família ouve, outro dia outra família ouve. Vocês concordam de fazerem assim? Aí eu vou mesmo pregar e nós não vamos continuar com ela hoje aqui, porque ouvir só pelo tablet assim, dentro de casa, a voz é muito mais limpa, muito mais, muito melhor. Aí vocês concordam todos de assim, a família daqui de Havaiandava, todos ouvirem assim um dia numa casa, outro dia no outro, e eu gostaria. O tablet eu acho que tem praticamente todas as mensagens do irmão gravadas. Em português eu não sei quantas, se tem todas. Possivelmente não tem todas, mas tem muita mensagem mesmo. Mas em primeiro lugar eu senti fortemente no coração dos irmãos ouvir essa mensagem, a deidade de Jesus Cristo. Então nós vamos
Samuel, agora encontrei o papelzinho do Samuel Fidalgo Gomes. Glória a Deus. Mas o irmão Brana, ele leu essas escrituras que nós lemos, não lendo o verso 26, 27 e 28. E a gente sentiu de ler o 26 também. Ele pregou a mensagem que tem o título A Comunhão. Tem a mensagem comunhão, que é que nós estamos sempre ouvindo, o pastor Cleomar, todo dia de Santa Ceia, ele passa essa mensagem lá em Campinas, mas não é essa mensagem aqui, é outra. Essa aqui é a comunhão. Irmão Brana fala que desde o comecinho aqui, a comunhão foi realizada primeiro lá no Egito, as primícias da comunhão, que foi o Cordeiro Pascual que foi morto, que foi o tipo de Cristo. E muitos de nós estamos familiarizados com aquela bendita e antiga história. Faz o favorzinho de trazer o celular para mim. Não faz o favorzinho de trazer o celular. Então, a primeira comunhão foi realizada no Egito. Os irmãos sabem sobre o Cordeiro Pascual, que Deus ordenou através de Moisés que matasse o cordeiro, né? Cada família, então, estava o sangue sobre a soleira da porta, e então ali foi. Por que o sangue sobre a soleira da porta? Porque era um cordeiro animal. Era um cordeiro animal. Mas era um tipo de Cristo. Agora, lá tinha que ser visto o sangue. Agora é o Espírito Santo. Espírito Santo, aquela comunhão apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E muitos de nós estamos familiarizados com a bendita e antiga história de como aqueles que tomaram a comunhão lá andaram pelo deserto por 40 anos. E quando chegaram, não havia um fraco entre eles. Não havia um fraco entre eles. Hoje, se recebemos o ensino da palavra e obedecemos o ensino da palavra, será que vai haver um fraco entre nós? Lá foi uma sombra, hoje é o real. E lá nem suas roupas ficaram surradas por 40 anos, Deus os tinha guardado. Que bendita segurança é isso para nós esta noite. Se esse é o tipo, então Cristo é o antitipo. E como Deus livrou as crianças. E tomar a comunhão era a diferença entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte. Diz o Senhor Jesus: aquele que não comer da minha carne e não beber do seu sangue, não tem vida em vós mesmo. Paulo diz: se comerem dignamente, somos culpados da morte do Senhor Jesus Cristo. Então veja, tomar a comunhão era a diferença entre a vida e a morte. Aqueles que estavam dentro, sob o sangue derramado, tomaram a comunhão. Ninguém poderia tomar a comunhão fora, estando sob o sangue derramado. O sangue do cordeiro foi derramado primeiro, depois foi colocado na verga e no batente da porta. A verga é madeira cruzada, e no batente da porta. Então o cordeiro foi assado e foi comido com ervas amargas. Cingiram-se depois que o sangue foi derramado, e eles passaram sob o sangue derramado. Estavam cingidos e prontos para a marcha. Ele estava saindo de uma terra natural para uma terra natural. Mas a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo está saindo de uma dimensão humana para uma dimensão celestial. Que coisa gloriosa!
Veja, agora é um tipo muito bonito, esta noite, de que pessoas que tomaram a comunhão não devem mais estar ligadas e afiliadas às coisas do mundo. Devem vir primeiro sobre o sangue e ser purificados de todo o pecado, que é incredulidade. O pecado mãe é incredulidade. As demais coisas, fumar, beber, prostituir, todas essas baboseiras, são atributos. As pessoas fazem aquilo porque não creem na palavra. Então, veja, ser calçado com a preparação do Evangelho, vestindo toda a armadura de Deus, prontos para a convocação a qualquer momento. Irmãos, nós estamos tomando a ceia do Senhor sobre o ensino da palavra. Lá eles seriam convocados a qualquer momento para a marcha. Hoje, disse o Senhor Jesus, 2 estarão numa cama, num trabalho, o que for, um será tomado e o outro será deixado. Quando se tratando de um que tomou isso, creu de coração, e o outro. Hoje, quando falava com uma pessoa, procurando levar a luz da palavra para ele disse, mas eu vejo aí as pessoas matando, roubando, fazendo barbaridade e continua vivendo, e vai. Falei, mas espera aí, a coisa não é agora. A coisa não é agora, a coisa é depois. O julgamento vem depois, não vai escapar não. Agora, o antitipo do que falaremos foi há muitos anos, esta noite, que Jesus tomou, que conhecemos como a ceia do Senhor, a comunhão. Havia algo nisso que ele ia falar com seus discípulos. Não está muito alto, irmão? Não sei se é impressão minha. Eu estou com um aparelho novo e esse aparelho me deixou o carro barulhento, que foi uma beleza. Eu não sei. Tá bom? Ah, tá. Agora, o antitipo do qual falaremos foi há muitos anos, esta noite, que Jesus tomou o que conhecemos como a ceia do Senhor, a comunhão. E havia algo nisso que ele ia falar com seus discípulos pouco antes de partir. Ele queria conversar sobre isso com eles. Eles tinham uma sala preparada, foi um tempo de companheirismo. E a comunhão significa um companheirismo. Companheirismo com o Senhor Jesus Cristo. Que coisa gloriosa, irmãos. Você pega uma mensagem e separa-se de todos os problemas, de todas as circunstâncias, de todas as coisas. Você coordena o seu tempo. Não é que você vai marginalizar uma obrigação que você deve fazer. Não é isso. Mas na hora oportuna, Deus dá a condição, desde que naquele coração tem aquela sede daquele momento. E você se separa e começa a ler as mensagens, consciente no seu coração, que foi Deus direto ao profeta, a boca de Deus para nós. Você está lendo aquilo e falando com o Senhor Jesus Cristo. Oh, Senhor Jesus! Quantas pessoas simplesmente seguem em frente, deixando passar por alto o que é de melhor que um ser humano pode receber, que é ter comunhão com o Criador, ter comunhão com aquele que viu nós naufragados no pecado, veio e se fez Ele o culpado e tomou consequências sobre si. E agora nos dá essa paz, essa alegria, essa comunhão, essa felicidade, essa revelação que muitos inconscientemente queriam ter. Aí então vai preencher aquele vazio com a bebida, com o mundanismo, com coisa que consequentemente vai colocando mais debaixo do juízo. Muitas das igrejas têm comunhão fechada, e isso é apenas para a sua própria igreja. Como tomam sua comunhão?
Mas aqui não somos uma denominação, temos uma comunhão aberta para todos, pois cremos que todo crente tem direito à mesa do Senhor e ao companheirismo em torno das boas coisas de Deus com todo crente, independentemente de credo, cor, seja o que for, que era para todos participarem da mesma bênção. Já pensou se lá no Egito, eles preparando para sair, então Deus ordenou Moisés, falou, você precisa fazer isso. Se é uma família pequena, às vezes é um cordeiro para 2 famílias, ou o que for. E daí fica um dividido aqui, outro dividido lá, e o outro, não, mas eu não creio nisso, não, mas peraí, eu já tenho meu pensamento, não, mas eu já sou circuncidado. Nunca teria uma libertação total. Seria naufragado simplesmente como foi os egípcios. Agora, essa grande hora se aproximava do nosso Senhor. Um dos momentos mais difíceis de toda a sua jornada terrena estava próximo. Tempo de provação. Jesus teve de passar por provas, assim como nós passamos por provas. A Bíblia diz que todo filho que vem a Deus deve primeiro ser provado e treinado, corrigido. Agora, para muitas pessoas é um momento de decisão. Quando chega a prova, é a hora do lugar de prova. A Bíblia diz, se não pudermos suportar a prova, então nos tornamos filhos ilegítimos. Estamos professando que Deus é o nosso Pai, então Ele não é o nosso Pai. Porque se corretamente, se de todo o coração recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador pessoal, não há nada nessa terra, em toda a eternidade escura, que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O profeta disse assim, a partir do parágrafo 24 aqui, eu até esqueci de citar os parágrafos. Fico pasmo nesse dia, e sempre fiquei, quando as pessoas professam ser cristãs, e quando vem a primeira provaçãozinha, cai à beira do caminho. Há uma escritura que diz, cuide para que o outro não tome a sua coroa. É Apocalipse, eu esqueci o capítulo e versículo. Então a coroa não vai ficar jogada na beira da estrada. Se um não suportou, vem outro e pega. Senão não tinha essa escritura. É o natural escrito. Fico pasmo em ver, veja, a primeira provaçãozinha cai à beira do caminho. Isso mostra que para eles, isto mostra para elas, Cristo era um conceito intelectual. Um conceito intelectual. Oh, não, é Jesus Cristo. Oh, sim, nossa igreja. E nós reunimos, nós cantamos, nós louvamos, nós oramos. Oh, que coisa tão boa. Mas tem aquela ligação, aquela revelação, que realmente fomos chamados para sermos templo, corpo de Deus aqui na terra. Temos aquela revelação de que Ele viu que toda religiosidade, denominação, sistemas humanos e tudo, não chegaria ao novo nascimento. Então, em outras palavras, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí o que ele disse, desde o Antigo Testamento, eis que eu vos envio o profeta Elias. Vem o Senhor Jesus e diz, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará. Então, irmãos, isso traz à igreja
um conceito não intelectual de que temos que ser uma igreja. Temos que ser uma igreja, o povo de Deus. Não é isso. Somos chamados para a vida, agraciados pela misericórdia e compaixão do Senhor, que vendo-nos na condição de Romanos 3, verso 23, todos pecados destituídos estão todos da glória de Deus. Mas Ele viu que você, meu irmão, minha irmã, você enxergava o que Ele prometeu e creria nisso e tomaria isso de coração e nada mais tiraria você desta segurança. Então Ele, em outras palavras, eu dou um jeito. Eu dou um jeito. E prometeu e deu esse jeito. Enviou a mensagem. E Ele disse, se alguém receber o que eu enviar, a mim me recebe. Então, esse amor que nós temos nos nossos corações, irmãos, para com a mensagem da hora, isso é porque nós recebemos o Senhor Jesus Cristo. É Ele conosco. É a palavra dele. Se alguém receber o que eu enviar, a mim me recebe. Se alguém receber. E como nós recebemos o profeta, o irmão Brana, como Elias prometido. Que alegria, que prazer, que revelação, que segurança, que boa vontade nos nossos corações de estar nisso. Então veja, de acordo com a sua palavra dele, recebemos ele então. Isso traz esse amor perfeito, isso traz essa segurança, isso traz essa paz que excede a todo entendimento. Como falamos de manhã, Rebeca não tinha que preocupar. Mas como que eu vou agora encontrar com Isaac? Foi revelado que eu vou ser a companheira de um servo de Deus. Como que eu vou fazer? Não. Tudo que ela tinha que fazer era dar água para o camelo. Então é isso, irmãos, que nós não podemos deixar o diabo sorrateiramente. Mas você não tem tempo e você faz isso e você não é. É Satanás procurando tirar aqueles momentos de comunhão com aquilo que é vida, aquilo que é amor, aquilo que é longanimidade, aquilo que é saúde, aquilo que é paz, que excede a todo entendimento. Rebeca, o que ela tinha que fazer era isso, era dar água para o camelo. É por isso que tantas pessoas hoje não aguentam, por causa de ser um conceito intelectual. É uma igreja, temos que ser uma igreja. Intelectualmente, você poderia crer nisso, mas vai além disso. Aceitar Cristo é aceitar a pessoa de Jesus Cristo. Muitos de nós aceitamos a religião do cristianismo baseado em aprender o credo, outros aceitam o cristianismo baseado nas doutrinas do batismo, outros creem que são cristãos por alguma emoção que sentiram, como gritar, dançar no espírito, como falar em línguas, ou ter algum dom maravilhoso, para mostrar. Todas essas coisas são boas em seu lugar. Mas aceitar Cristo é aceitar a pessoa de Cristo. Então, essas outras coisas automaticamente se encaixam. Em primeiro lugar, isto. Jesus Cristo. Comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Não sei se nós vamos ler, se vou chegar aqui onde eu li nessa mensagem, onde o irmão Brana disse que muitas vezes nós falamos com Ele: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, abençoa-me, eu preciso da cura do meu corpo físico, eu preciso da solução do problema, eu preciso, meu filho, e tudo. Então, nós pedindo, mas não espera Ele falar conosco. Não dá um tempo de comunhão. Só nós falamos, pedimos e tudo, mas não damos tempo dele falar conosco. Então, irmãos, Ele quer, o Senhor Jesus Cristo quer, que nós tenhamos comunhão com Ele, tenhamos companheirismo com Ele. E é isso, não agitado. Hoje eu tenho que ler 3 parágrafos, eu tenho que ler a metade da mensagem. Não é isso. Não é nada mecânico, não é nada fabricado.
É separar, oh Senhor Jesus. Glorificado seja o teu nome, Pai bendito. O que o Senhor nos revelou nesse tempo, Senhor, é acima de tudo. O Senhor deu a Israel no deserto o maná, que não desvanecia, Senhor. O Senhor deu a eles, mas agora o Senhor nos deu a revelação de que o Senhor pagou o preço por nós. A qualquer momento, Senhor Jesus Cristo, no abrir e piscar de olho, como teu servo Paulo disse, estaremos na presença do Senhor, aquela festa de 3 anos e meio. Depois, ó Senhor Jesus, eu estou seguro de que o Senhor pagou o preço depois daquela festa, Senhor. 1000 anos. A Bíblia diz que o Senhor fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. O Senhor está trabalhando conosco já por 6.000 anos. Mas agora o Senhor nos dá uma revelação, uma mensagem que nos leva, Senhor, a receber essa promessa revelada agora, que a qualquer momento. 1000 anos. Antes disso, Malaquias 4, verso 1 em diante, do que é ímpio não vai ficar nem raiz e nem ramo. Eu podia ter citado a escritura para essa pessoa que conversei com ela hoje. Antes disso, antes do milênio, do que é ímpio não vai ficar nem raiz e nem ramo. Irmãos, é muito glorioso. A igreja caiu desde o Éden. Em Nicéia a igreja caiu de novo. Vem a era das trevas, mas o Senhor não desanimou. Não. Eu dou um jeito. Eles creem na minha palavra. Eu os predestinei. Custou sangue. Agora, se Deus não poupou seu próprio filho das provas cruéis, então Ele não poupará você e eu das provas cruéis. Jesus estava aqui frente à maior prova que já teve. O Getsêmani se encontrava bem diante dele, onde aquela prova única, final e toda suficiente teve de vir. Quando os fardos do mundo inteiro foram colocados sobre ele, seu bendito ombro, não havia ninguém em todo lugar dos céus ou da terra que pudesse suportar isso. A Bíblia diz que ele pisou sozinho, o lagar da ira de Deus. Irmãos, meu Deus, ele falou com razão sobeja em São João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No auge da idade, no auge, ele veio nessa carne, nesse físico, como homem, completamente homem. Ele veio nesse físico, justamente no auge da idade, talvez seus 30 anos, em torno disso, o diabo leva ele no monte da tentação. Mostra todos os reinos do mundo e a sua glória. Quantas praias, banhos mistos, seminudismo. Ele disse: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, não é o ato, não é cometer o ato, não. Aquele que olhar com intenção impura já adulterou com ela. Ele ileso, passou por todos os pontos, passou por tudo. E agora, por causa de vida social, por causa de religião, por causa de meios atrativos, nós simplesmente não damos ouvido. Pensamos em ser salvação? Não, lago de fogo. Diz a Bíblia que é ímpio não vai ficar nem raiz e nem ramo. Irmão,
Ninguém. É por isso que Paulo disse: todos os pecados destituídos estão todos da glória de Deus. Somos salvos inteiramente por representação. Inteiramente por representação. Jesus estava aqui frente à maior prova que já teve. O Getsêmani se encontrava bem diante dele, onde aquela prova única, final e toda suficiente teve que vir. Quando os fardos do mundo inteiro foram colocados sobre o seu bendito ombro, não havia ninguém em todo lugar nos céus ou na terra que pudesse suportar isso, exceto ele. E saber que todos os pecados, dos pecados passados, pecados presentes e pecados futuros, estavam nesta decisão. Saber que todos os pecados já cometidos, que estava cometendo no tempo presente, e os futuros, tudo estava sob aquela decisão. Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas a vontade do Espírito. Filho, eu estou entendendo, filho. Eu estou entendendo. Eu te fiz humano. Para esse propósito. Eu estou entendendo o que é o Getsêmani. Mas não tem outro jeito, filho. Não existe outro jeito. Esse globo terrestre e outros mundos, para se transformar tudo em ouro. Não paga o preço do pecado. Pagar o preço do pecado é resistir o pecado sem ceder. E somente você, filho, faça-se a tua vontade. A vontade do Pai era noivo. Irmão Bruno diz que Deus, o Espírito, Criador, presenteou o Senhor Jesus Cristo com essa noiva querida. Isso é glorioso, irmãos. Mediante a revelação, não é enfeitar sermão, enfeitar palestra, não é isso não. Não é isso não. Tudo foi colocado nessa decisão. E foi uma das maiores vitórias que Cristo já conquistou, ou pela qual provou sua grande necessidade, como quando disse a Deus: não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Essa foi a maior vitória que ele já conquistou. Todos os demônios de tormento estavam por perto para tentá-lo e prová-lo. Todos os demônios estavam por perto para tentá-lo e prová-lo. E quando nós acertamos com Deus, quando nosso coração se torna puro e o Espírito Santo ocupa o seu lugar em nosso coração, ser provado é a coisa mais gloriosa. Ser provado é a coisa mais gloriosa. A Bíblia nos diz que nossos testes e provações nos são mais preciosos do que a prata e o ouro deste mundo. Assim estamos, devemos estar agradecidos. Não é meu desejo me exaltar com algumas experiências, mas conforme me vem à mente, lembro-me da grande prova final que tive na minha experiência cristã. Foi no hospital aqui em Spring, estou lendo em português, Spring Hall, quando minha esposa jazia no necrotério aqui, embaixo, um cadáver. Ela acabava de deixar esta vida para estar com Deus. E os testes e provações começaram, não apenas alguém dizendo. Billy Paul é um... Não apenas alguém dizendo Billy Paul, Billy, você é um santo rolador, ou as suas provações não foi muito difícil. Não era apenas isso, uma crítica. E essas outras pequenas provações e tal, críticas dos homens como quem trabalha.
com quem eu trabalhava, criticava ele, criticava, né? Disse, não é isso ainda, essas provas são pequenas. Essa aprovação não foi muito difícil, mas minha grande hora de provação foi quando o médico Adair me lembrava disso, como ele ontem no hospital, quando nos sentamos juntos. O doutor Adair no dia anterior estava falando sobre esse acontecimento. E quando ele veio pelo corredor ao meu encontro e me pegou a mão e disse, Billy, sua bebê está morrendo, está desenganada, está com meningite e tuberculose. Eu disse, claro que não, doutor. A mãe dela jazendo como um cadáver. Agora, quem que era essa bebezinha? Aquela que, quando a irmã Brana vinha do trabalho, acho que dava umas buzinadinhas na caminhonete, e ela vinha gateando e assim. Aquele amorzinho de criança. Então via. Eu disse, claro que não, doutor. A mãe dela jazendo como um cadáver. E eu ia entrar e ele disse, venha comigo. E fomos ao laboratório e ele pegou um pequeno tubo de vidro e sacudiu e parecia haver um traço nisso. Ele disse, esse é o germe da meningite e está na bebê. Tiramos isso da coluna para aliviar o espasmo e disse, constatamos que é meningite e tuberculose. Disse, ela a pegou mamando da mãe e disse, se esse bebê vivesse, seria aleijada, agoniada, mas ele disse, pela misericórdia de Deus, a bebê estará com a mãe. Eu disse, doutor, quero ver a bebê. E ele disse, não pode fazer isso, Billy, devido a Billy Paul, seu filho. Disse, você levaria o germe para ele. E depois de tentar me encorajar da melhor forma, quando ele saiu do prédio, dei a volta e desci para o porão, e quando cheguei lá no hospital, naquela época não era arrumado como agora. Ele desceu para o porão e não era arrumado como agora. E a janela estava levantada e sem tela, e algumas moscas tinham pousado nos olhos da pequenina. Afugentei as moscas e olhei para o corpinho dela todo encolhido e suas perninhas se batendo, e eu disse a ela, Sherry, querida, você conhece o papai? E parecia que ela estava tentando acenar com a mãozinha para mim. Uns 8 ou 9 meses, olhei para ela e ela estava sofrendo tanto, bebê inocente. Irmãos, não é só ler a história do irmão Brana. O irmão Brana falou aqui, logo nos começos, que todo filho que vem para Deus é testado e provado. Falamos de manhã, o irmão Brana nos ensinando sobre Sansão. Sansão vacilou. Ele foi segurando a curva, mas a tentação de cima. Foi até que ele não aguentou. Contou o segredo. E o que custou para ele? Servo de Jeová, triunfante, virando aquela nação de filisteus de perna para cima, acabando com tudo. Quando vem seus irmãos tinham amarrado ele, aquele carnaval todo, aquela festa, nosso amigo está nas nossas mãos, tudo. Rebentou aquelas cordas e com uma queixada matou 1000 filisteus. E depois ofereceu mais ainda, queixada, quer vir mais, tem mais alguém querendo um pouco disso? Querendo? Já tinha 1000 mortos. Por quê? Vacilou. Nós, filhos e filhas de Deus, temos recebido a revelação da verdade, o último chamado de Deus.
o último chamado de Deus, a revelação mais profunda da palavra de Deus, a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no mesmo campo de prova que estava Sansão, estamos no mesmo campo de prova que estava o irmão Brana. Estamos no mesmo, irmão, no mesmo. O que disse o índio quando perguntaram, depois que recebeu o Espírito Santo, como vai? Duas naturezas, um cão branco e um cão negro, rosna constantemente, rosna carne física, corpo físico, espírito eterno, duas naturezas, uma puxa para a vida, outra puxa para indiferentismo. Começa por aí. Qual dos dois ganha a batalha? A resposta clara é o cão branco, representa o Espírito Santo. É claro que é ele que vence a batalha. Mas não foi a resposta do índio. A resposta do índio foi aquele ao qual o chefe alimenta mais. Estamos no mesmo campo de prova que estava Sansão, estava o irmão Brana. Parecia que ela estava tentando acenar as mãozinhas para mim. Uns 8 ou 9 meses, olhei para ela e ela estava sofrendo tanto, bebê inocente, que até um de seus olhinhos azuis claros ficou vesgo, tinha dor. Eu teria ocupado o seu lugar a qualquer hora. Vendo a inocente sofrendo, tomara, mas só que você não vai não. Você tem que sentir o sofrimento de uma inocente. Que isso não aconteça conosco, irmãos. Que nós não esperamos chegar a esse momento. Ajoelhei-me com as portas fechadas e disse: ó Deus Pai, lá está minha esposa, a mãe da bebê, já no necrotério da funerária. Lá está Belipau na cama doente. Aqui está minha bebê morrendo. Tu com certeza, Senhor, não a levarás. Eu a amo e ela se parece com a mãe. Quero criá-la. Não pode, por favor, ó Deus, poupar a vida da minha bebê. E quando olhei para cima, e como todos sabem, sempre fui propenso a visões. Parecia que um lençol negro começou a se desdobrar, descendo, como se Deus pegasse a minha oração e a jogasse de volta na minha cara. Irmãos, estamos com o livrinho Vida em mãos. Estamos com áudio Vida em mãos. Estamos com o quíntuplo de Efésios em ação. Não podemos deixar sorrateiramente o indiferentismo vir sobre nós. É perigoso. E eu disse: o que fiz, Deus? Transgredi as tuas leis para merecer esse castigo? Se foi isto, revela, e me arrependerei, e farei qualquer coisa, mas não leve minha bebê. E vi que ela estava partindo, mesmo assim. E eu me levantei. Então o tentador veio a mim. Aí foi a vez em que toda a minha vida, que posso citar, que foi momento crucial, meu Getsemane. Quando eu mal estava segurando na grama, o diabo disse: aí está, essa é a recompensa por tentar servi-lo. Quer dizer que ele pega aquela jovem mãe de 22 anos
e a coloca como um cadáver no necrotério. Leva a preciosa bebê, sua própria carne e sangue, e joga a sua oração bem na sua cara. Então quer dizer que vai servi-lo? Escute aqui, irmãos, graça. Eu estava dividido. Se não vem a revelação, irmãos, estava ou num sistema ou no outro, consequentemente ligados a paganismo através do politeísmo criado lá em Niceia. Estavam ligados nesse ou naquele. Tem centenas de milhares a escolha. Portas e mais portas, cada uma quer ser mais bonita do que a outra. Teologia, tempos suntuosos. Graça. Deus segurou. Não, peraí, tem um povinho ali que não está entusiasmado com as belezas de Hollywood, com as belezas do formalismo, não. Tem um povinho aí que está sedento pelo novo nascimento. Eu estava dividido. Tinha de ser decidido. Então pus as mãos na cabecinha dela e disse: o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tira. Bendito seja o nome do Senhor. Senti alívio. Então, veja, irmãos, e a mensagem veio para nós. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Eu disse: Sherry, querida, o papai não pode ir aonde você está agora, mas o papai poderá ir algum dia. Vou colocá-la nos braços da mamãe, enterrá-la, mas papai haverá de novo algum dia. Naquela visão além da cortina do templo, Mombrana na visão ali, né? Aquela jovem tão bonita, Mombrana com uns 24 anos, em torno disso, aquela jovem tão bonita. Olá, papai. Mombrana: como eu posso ser seu pai? Nós somos quase da mesma idade. Papai, eu sou a sua pequena Sherry. Ali, aquela jovem tão bonita. Irmãos, é para esse lugar que nós estamos indo. Se partirmos dessa vida antes do arrebatamento, seja quem for, seguro nisto, está no paraíso. Com o irmão Brana e aqueles milhares que foi visto pelo irmão Brana quando ele foi além da cortina do templo. Se formos para a sepultura, disse ele: quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando ele disse para as irmãs de Lázaro, ele ressuscitará, disseram: sei, Senhor, na ressurreição do último dia ele ressuscitará. Mas acontece o seguinte, que aquele que estará lá no último dia estava ali presente. Então ressuscitou naquele dia mesmo. E nós estamos debaixo dessa promessa. Vou ler só mais um pouquinho aqui, irmãos, e nós estaremos encerrando. O senhor Isler esteja presente agora, não consigo enxergar no meio da multidão, disse o irmão Brana. O senador estadual aqui de Indiana, eu estava indo pela estrada, o senhor Isler, acho que se lembra bem. Eu estava com as mãos para trás, indo ao cemitério, logo após a enchente. Chorando, eu ia lá no fim da tarde, uma rolinha pousava na árvore e cantava para mim, e parecia descer pela brisa daqueles pinheiros e árvores, parecia que a música sussurrava por ali, dizendo: há uma terra além do rio,
que chamamos doce e eterna, que somente alcançaremos pela fé. Um a um de entrar havemos para morarmos com os imortais. Algum dia as campainhas chamarão você e eu. Irmãos, algum dia as campainhas chamarão você e eu. Seguros, disse o Senhor Jesus Cristo, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O Senhor Israel, dirigindo sua velha caminhonete, saiu e me abraçou e disse: já ouvi você pregar na esquina, Billy, já vi você em pé no tabernáculo, já ouvi você cantando hino, como você exaltava a Cristo e o que você dizia que Ele era. Disse: agora Ele levou seu pai, levou seu irmão, sua esposa, sua bebê. Disse: agora o que Ele significa para você? Eu disse: Senhor Isler, se Ele me mandasse para as regiões dos perdidos, ainda assim o amaria, pois certo dia, lá em um velho galpão de carvão, algo aconteceu aqui em meu coração que não há nada que possa apagar. Isso está nos nossos corações. Nada pode apagar. Não foi nada que fiz, foi a graça eterna de Deus que me segurou na hora da grande decisão. E quando o nosso bendito Senhor no Getsemane, indo para lá quando foi para ser rejeitado em Jerusalém, o conselho ia tirar-lhe a vida, quando o destino eterno de toda alma que já esteve ou estaria na terra dependia da sua decisão. Oh, quão pequena era minha em comparação a isso, quão pequena era a sua em comparação a isso. É uma pena que não suportamos essas pequenas coisas, mas naquela grande hora crucial, Ele sofreu, conhecendo tudo a ponto de água e sangue se separarem em seu corpo, e grandes gotas de sangue como suor caíram de sua testa. Ele sofreu mais morte no Getsemane do que na cruz. Isso por mim e por você, meu irmão. Ele não rejeitou esse quadro. Agora, o que aconteceu? Entregou. Hoje vamos comer da carne dele que foi entregue pelo perdão de nossos pecados, o sangue dele que foi vertido pelo perdão de nossos pecados, e estamos em paz, comunhão com Ele, comunhão com Ele. Ele quer que nós tenhamos companheirismo com Ele. Vamos ordenar a nós mesmos vencer os nossos indiferentismos e dar água para o camelo. Vamos ler as Escrituras, irmãos. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Logo em seguida, esse corpo seria partido. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Uma branca deveria ter aqui, até que Ele venha.
Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, não estarmos indiferentes. O inimigo nos dá uma rasteira. De coração recorremos à fonte da misericórdia. Irmã Bruna diz que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos conserva limpos. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. O Senhor chamou um corpo, Davi teve vontade de fazer um tabernáculo para Deus. Mas ele diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, corpo me preparaste. Somos, irmãos, templo do Espírito Santo, somos corpo dele, mas corpo me preparaste. E às vezes a pessoa não discerne, então, não, eu jogo, eu bebo, eu faço isso, eu faço aquilo, dá vazão para os desejos da carne, mas quem que impede de eu ir tomar a ceia? Pode ir. Só que está tomando condenação para si próprio, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. São João capítulo 13, verso 12 em diante. Depois que lhe lavou os pés e tomou suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Glória a Deus. Nós vamos então para a Santa Ceia. Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Pai, humildemente, Pai Santo, que o Senhor abençoe este pão para representar aquela carne, aquele corpo, Senhor, que foi dilacerado, Pai, moído, como disse Isaías, ó Pai, pelos nossos pecados. Que o Senhor abençoe este pão para representar aquele corpo, Pai, aquela carne, meu Deus. Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor abençoe este vinho, Senhor, para representar aquele sangue inocente, imaculado, que foi vertido pelo perdão de nossos pecados. Senhor, quando a igreja comer deste pão
beber deste vinho, Pai, que eles estejam comendo da tua carne e bebendo do teu sangue, representados nesses elementos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu e o irmão Edivaldo vamos tomar a ceia primeiro e depois as irmãs, depois das irmãs e os irmãos. Vem cear o mestre chama. Jesus diz, né? Este é o meu corpo, que é partido por vós. Este é o meu sangue, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então a igreja vem cumprir com o que o Senhor Jesus Cristo mandou.
Irmãos, a oração pelos enfermos não é uma rotina. Por exemplo, em Campinas, às vezes, alguma pessoa está enferma, depois do culto vem na frente, pede oração, o pastor Cleomar ora por ele, por ela. Então, não é uma rotina, assim que às vezes a pessoa não está enferma, mas porque deu oportunidade, aí então vem receber oração. É assim, se você está realmente se sentindo enfermo, né, seja dor de cabeça, está se sentindo enfermo, aí então tem a oportunidade de vir receber oração. E então, simplesmente não é assim uma rotina, que tem que ir a todo culto, então dá oportunidade, aí todos vêm e recebem oração. Ela é assim, se caso você está precisando de oração, então a oportunidade é aberta. Se não está precisando de oração, está sentindo bem no seu corpo físico, não tem problema, não tem nada, está em paz, então não há necessidade de receber oração, né? Então é simplesmente um ensino, né? A gente vai ensinando para a igreja à medida do transcorrer, né, da jornada. Aí se tem alguém enfermo, tem oportunidade nesse momento. Bem como também se alguém tem às vezes um problema, algum sentido, precisa de uma palestra com o pastor, né? Então, graças a Deus agora já temos um escritóriozinho que está normal, né, para atendimento. Então, quando alguém tivesse uma necessidade de uma palavra, uma orientação pastoral, tem o direito, tem a oportunidade.
Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos que viver avivamento pentecostal. Deus, Deus que criou os céus e a terra. Eu peço que todo o poder dos demônios seja quebrado. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós aqui estamos derrotados. Satanás, eu ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai desse povo. Olhos que devem ser analisados para poder derrotas. Dê glória a Ele. Todos vocês. Graças a Deus, mais um culto abençoado de Santa Ceia. E lembrando, tomar a comunhão é a diferença entre a vida e a morte. Então, você tomou da comunhão aqui, a comunhão é ter companheirismo com Cristo. Então, você teve companheirismo com Cristo, e é a diferença entre a vida e a morte, é você ter companheirismo com Cristo. Deus abençoe cada um. Vamos dizer, Senhor Jesus Cristo, continue mantendo essa unção sobre o pastor Aparecido Vital. Dê graça a ele, sua família, Pai, seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Volte para casa abençoado. Guarde isso no seu coração. Ter comunhão, tomar a comunhão faz diferença entre a vida e a morte. Deus abençoe, irmãos. Vai com Deus.